tá começando o futebol de sutiã. E o programa de hoje traz para você os comentários da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e trazendo uma matéria com o projeto Lagoa Social, que busca formar cidadãos através do esporte. E o esporte escolhido dessa semana é o polidense, que não é só uma dança sensual não, tem gente até querendo transformar em esporte olímpico. Fique com a gente! E antes de começar, a gente gostaria de agradecer o Pelé Arena Café e Futebol, que cedeu os espaços para nossas gravações. Bom, vamos então falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Começando com a zebra da rodada, o América Mineiro, lanterna, ganhou do Vasco, que podia terminar a rodada em primeiro lugar. E a outra zebra dessa rodada foi o Bahia, que venceu o Flamengo, que é outro candidato ao título, por 3-1. E o Bahia já tem um novo técnico. O Joel Santana foi contratado nesse sábado, já está confirmado no Bahia. E o René Simões não aguentou, depois de uma sequência de cinco jogos sem vencer, não aguentou e vamos ter Papai Joel aí no Bahia. E o jogo foi um jogo que o Flamengo não jogou bem do começo ao fim. O Bahia aproveitou, principalmente a defesa do Flamengo, que está realmente, vem de uns jogos para cá, vem decepcionando. O Wellington foi poupado nesse jogo, ele vinha sendo muito criticado pela torcida. Quem entrou no lugar dele foi o Gustavo, que fazendo dupla com o Ronaldo Angelim também não jogou bem e pecou nas bolas aéreas, né? O primeiro gol foi um escanteio que o Tite aproveitou para marcar. Logo depois, o Flamengo fez um gol de falta com o Renato Abreu, uma paulada de longe da área, mas depois só deu Bahia. Bahia faz mais 2 gols, um com o Dodô, que ganhou na corrida do Williams, e o outro com o Souza, que no bate-rebate ele conseguiu colocar a bola para dentro. Já tenta tirar a bola ali na linha, mas não consegue isolar. E o Souza bota para dentro do gol do Flamengo. No segundo tempo, Luxemburgo tira um dos nomes principais do Flamengo, tira o Léo Moura, tira o Botinelli e o David, que não estavam jogando bem, mas as substituições também não fizeram efeito. As torcidas começaram a gritar, as duas torcidas começaram a gritar olé cada vez que o Bahia cada vez que o Bahia tocava na bola. E a torcida do Flamengo saiu decepcionada com o time. Mais uma derrota para o Flamengo, que está 6 jogos sem ganhar. Com isso, o Flamengo cai para a 5ª posição e o Bahia está ali em 15º. E diante dos vacilos de Vasco e Flamengo, o Corinthians, que podia despontar na liderança e abrir vantagem, acabou perdendo também para o Curitiba. E o Corinthians não está tendo mais sorte do que competência, né? Manteve a liderança com o tropeço do Vasco e perdeu a chance de abrir 5 pontos em relação ao São Paulo. E o Curitiba, que sempre começa pressionando quando joga em casa, dessa vez foi diferente. O Corinthians começou mais no ataque, pressionou mais no primeiro tempo. O Curitiba quase não ofereceu perigo para o gol do Júlio César, mas no segundo tempo o Corinthians se recuou, ficou mais ali jogando na retranca e o Curitiba aproveitou isso. Começou a marcar a bola no campo de defesa do Corinthians e no final do segundo tempo marcou com o Jonas. O Corinthians até tentou, Alex meteu 2 bolas na trave, perdeu um gol inacreditável, pode até entrar como inacreditável no Futebol Clube, porque foi aquele até minha mãe fazia. E foi assim, o Curitiba conseguiu conquistar os 3 pontos em casa, enrolou ali no finalzinho do segundo tempo para manter o 1-0. E o Corinthians teve sorte que o Vasco perdeu para o América Mineiro e continuou na primeira posição. E o Curitiba agora ocupa a 8ª posição. E quem se aproveitou de tudo isso foi o São Paulo, que mesmo desfalcado veio para Florianópolis, jogou no Scarpelli e venceu o Figueirense por 2-1. O São Paulo acho que foi o time que mais veio desfalcado jogar essa rodada, né? Foram 12 desfalques, teve jogador da base, estava bem desfalcado mesmo. Já o Figueirense também estava sem o Túlio ali no meio de campo e sentiu falta disso, principalmente também com a saída do Maicon nos 23 minutos. O Maicon que dá muita qualidade ali no meio de campo do Figueirense. Mesmo assim, o Figueirense jogou melhor a partida inteirinha e pressionou, teve muito mais finalização. Só que quem marcou no finalzinho do primeiro tempo foi o São Paulo numa cobrança de falta do Carlinhos Paraíba. Já no segundo tempo, o Figueirense entrou também pressionando, com muita vontade de virar esse jogo. E na sobra ali na área, quem marcou foi João Paulo, zagueiro e capitão do Figueirense. Marcou, empatou, deixou tudo igual.
Mas na sequência o São Paulo consegue a virada com um golaço do Rivaldo, com categoria, bateu por cima ali do goleiro Wilson, depois de uma troca de passe com o Casemiro. E com esse resultado o São Paulo se deu super bem, foi para a segunda posição. Já o Figueirense está ali em nono, não mudou muita coisa para o Figueirense não. E agora vamos falar de uma virada heróica. O Fluminense estava jogando no Engenhão com o Atlético Goianiense, estava perdendo por 2-0 e conseguiu uma virada histórica por 3-2. E o Fluminense finalmente conseguiu cumprir a sua meta de vencer 3 jogos seguidos. E com isso encerrou uma sequência de 5 vitórias do Atlético Goianiense. O Fluminense começou mal, o Atlético Goianiense pressionou o tempo inteiro o Fluminense, marcou um gol no comecinho do primeiro tempo e no comecinho do segundo tempo marcou outro gol. Parecia que a partida já estava resolvida, que o Atlético Goianiense ia conquistar os 3 pontos. Mas o Fluminense, com o Rafael, ainda, além de tudo, o Fluminense estava perdendo por 2-0. Rafael Moura perdeu um pênalti aos 17 minutos do segundo tempo para complicar ainda mais a vida do Fluminense. Mas o outro Rafael, o Rafael Sobis, estava numa noite muito inspirada. Marcou 2 golaços seguidos, um atrás do outro, empatou a partida. E o outro, o companheiro dele, o Rafael, é tanto Rafael nesse Fluminense, o Rafael Moura, para se redimir do pênalti perdido, marcou um gol de cabeça e conseguiu a virada para o Fluminense por 3-2. O Fluminense agora ocupa a 7ª posição e o Atlético Goianiense está na 12ª posição. E num jogo sem graça e sem muitos gols, o Palmeiras acabou empatando com o Cruzeiro, né? Palmeiras e Cruzeiro resolveram disputar o jogo no meio-campo. O jogo ficou naquele bate-rebate ali, um jogo truncado. O Palmeiras não tinha nem o Kleber nem o Valdívia, igual o Valdívia que podia tentar driblar a marcação com habilidade, ou o Kleber que podia conter na força física. O Palmeiras não conseguiu. E por outro lado, o Cruzeiro estreando técnico novo, estreando o Keylson, também não teve habilidade para furar a marcação palmeirense. O jogo foi muito feio de assistir. E os gols saíram chorados, né? Num jogo sem muitas habilidades no meio campo, só assim mesmo para sair. O Luan fez o gol do Palmeiras, abriu o placar, chutando 2 vezes até a bola entrar. O gol do Cruzeiro saiu com o Montijo, que fez em jogada individual, né? Porque não tinha mesmo como trocar muitos passes. E o Palmeiras ainda teve a chance de aumentar com um pênalti marcado aos 45 minutos do segundo tempo. E o Marcos Assunção cobrou, mas o estreante goleiro, o Rafael, que entrou no lugar do Fábio, que está na seleção, conseguiu defender com os pés. E esse pênalti acabou gerando um bafafá ali nos bastidores. O Gilberto, que fez o pênalti, reclamou muito da arbitragem, chegou a anunciar que ia se aposentar com aquele lance ali, não gostou nem um pouco da marcação do pênalti, mas mesmo assim o pênalti não foi convertido, o jogo terminou em 1-1, muito ruim o futebol, então tinha que acabar mesmo em empate. E o Cruzeiro não consegue chegar, continua ali em 11º, e o Palmeiras perdeu a chance de encostar mais ainda nos líderes, está ali em 6º ainda. E diferente de Palmeiras e Cruzeiro, o outro empate da rodada foi um jogão. Ceará e Inter jogaram muito bem, mas ficaram no empate. E na briga dentro da zona de rebaixamento, quem levou melhor foi o Atlético Mineiro, que ganhou por 2-0 do Avaí. E o Toninho Cecílio, que já está há 3 rodadas no Avaí, que estava cumprindo suspensão há 2 jogos, estreou nos gramados. E estreou no gramado com derrota. Ele tinha feito 2 vitórias muito importantes no Clássico e contra o Flamengo, e agora contra o Atlético Mineiro fora de casa não conseguiu engatar a sequência de vitórias. O Atlético Mineiro venceu o Avaí por 2-0, é a 2ª vitória dele consecutiva sob o comando do Cuca, numa vitória dramática. O Atlético Mineiro jogou muito melhor do que o Avaí estava sem o William, que é um desfalque muito importante, sentiu muito a falta do William. O Atlético Mineiro só atacava e o Avaí só contra-atacava. O Atlético Mineiro parecia muito mais disposto, tinha o Daniel Carvalho que fez um belo jogo, ele que está meio fora de forma, mas ainda assim conseguiu oferecer perigo ao Avaí. E o Avaí, que estava numa postura muito defensiva, acabou tomando um gol contra do Arlan, um chute do Neto Berola que desviou no Arlan e entrou. E essa foi a senha para o Avaí mudar de postura. Depois de tomar o primeiro gol, o Avaí partiu para cima, o Toninho Cecílio fez substituições botando atacantes. Tudo bem que ele tirou meio campo, tirou o Lincoln para colocar o Kaique, mas o Atlético Mineiro freou qualquer possível reação do Avaí. O jogo já estava 1-0, o Avaí tentou com o Rafael Coelho, até que perdeu um gol feito,
O Avaí tentou um empate, mas o Atlético Mineiro fez o segundo gol com o Daniel Carvalho, fechando o placar e freando qualquer reação do Avaí. E naquele confronto direto ali no finalzinho da tabela, o Atlético Mineiro saiu ainda na frente do Avaí, está em 17º, e o Avaí está em 18º. E no próximo bloco a gente traz uma matéria sobre o esporte como inserção social e uma matéria especial sobre o polidense. Não saia daí!